paz do Senhor Jesus esteja convosco, quem está me assistindo neste momento. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida e a sua família. Amém? E o assunto que irei abordar neste vídeo é o dia do Senhor, que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 10. Muitos se perguntam, que dia é esse? Então, quero aqui esclarecer e tirar essa dúvida que muitos irmãos têm concernente ao dia do Senhor. Então, esse é o tema que irei abordar neste vídeo, o dia do Senhor. Gostaria que você acompanhasse comigo na leitura da palavra que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 10. Assim diz a palavra do Senhor. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e houve detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse 1 e 10. Concernente a este dia em foco, aqui no versículo de número 10, há muitas interpretações, há uma divergência tremenda entre os estudiosos, entre os teólogos. Não tem concessão, eles não chegam em um consenso. Há muita divergência concernente a esse dia que o apóstolo João fala aqui. Há uma corrente teológica que diz que esse dia do Senhor é um dia referente à adoração ao imperador. E provavelmente, segundo essa corrente teológica, o imperador da época de João. Há uma tese que defende essa explicação do dia do Senhor dessa forma. Já outros interpretam o dia do Senhor como o sábado, sendo o sábado, a guarda do sábado, em guardar o sábado. Principalmente os teólogos da Adventista do sétimo dia. Eles interpretam esse dia do Senhor como a guarda do sábado, que o apóstolo João está se referindo aqui. Já outra corrente teológica afirma que esse dia do Senhor aqui é um dia escatológico, ou seja, é referente à grande tribulação, esse dia em foco aqui do capítulo 10. Já outra corrente teológica afirma que a interpretação correta desse versículo 10 do dia do Senhor é o domingo, o primeiro dia da semana, o domingo, que foi o dia que o Senhor ressuscitou. Então, diante dessas interpretações, você pode se perguntar, e você defende qual tese? Qual é o seu ponto de vista que você defende? Eu defendo, amado, como o domingo, esse dia que João afirma, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, esse dia aqui em foco, é verdadeiramente o domingo. Eu interpreto dessa forma. O domingo, sendo no domingo, porque o Senhor ressuscitou no domingo. E outro fator, porque também defendo essa tese, que é o domingo, esse dia do Senhor, porque está escrito no Didaque. O que é Didaque? É a doutrina dos apóstolos. Está escrito assim no Didaque. No primeiro dia do Senhor, reúna-se e parta o pão, e apresente ações de graças, tendo primeiramente confessado seus pecados, para que seu sacrifício seja puro. Está escrito no Didaque, no capítulo 14, versículo 1. Então, por isso eu defendo essa tese, que o dia do Senhor, escrito aqui no versículo 10, significa o domingo, a qual nosso Senhor ressuscitou. Mas tem outro dia do Senhor aqui que quero definir para os irmãos, concernente o dia escatológico, ou seja, a grande tribulação, 7 anos de tribulação. E eu quero aqui comentar um pouco sobre esse dia, que também é chamado de dia do Senhor.
É, é bem verdade, irmãos, que quando falo sobre o dia do Senhor com relação aos finais dos tempos, a grande tribulação, não devemos confundir com esse dia em que João foi arrebatado em espírito, porque é uma distinção muito grande do versículo 10 para o dia do Senhor em relação à grande tribulação. E eu separei aqui 18 expressões concernentes ao dia do Senhor em relação à grande tribulação, para nós meditarmos e ver a distinção, não se enganar, não se enrolar e confundir alguns versículos bíblicos com o versículo 10 do capítulo 1 que lemos. É totalmente diferente. E por isso eu selecionei aqui 18 expressões concernentes ao dia do Senhor em referente à grande tribulação, que é muito diferente do domingo. Primeiro, o dia do Senhor, com relação à grande tribulação, você encontra em Obadias capítulo 15, também em Joel capítulo 2, versículo 1, versículo 11 do mesmo capítulo 2, 31, o versículo 31 também fala sobre o dia do Senhor com relação à grande tribulação. E também no capítulo 13, versículo 14 de Joel, fala sobre o dia do Senhor. Amós capítulo 5, versículo 18 e versículo de número 20. E também está escrito em Sofonias, capítulo 1, versículo de número 7 e o versículo 14. Em Ezequiel capítulo 13, versículo 5 e 30. Ou seja, capítulo 13, versículo 5. Também no capítulo 30 de Ezequiel e o versículo 3. E em Zacarias capítulo 14, versículo de número 1. O dia do Senhor com relação à grande tribulação, que também é chamado o dia do Senhor. Quando falo do dia do Senhor referente à grande tribulação, alguns teólogos pós-tribulacionistas, eles afirmam que esse dia do Senhor também não é referente à grande tribulação. É um dia específico, segundo a visão escatológica dos teólogos pós-tribulacionistas. E na verdade não é. Quando a gente olha e vamos examinar, quando examinamos essas expressões que estou passando aqui para vocês, você vai ver que se refere os 7 anos de grande tribulação como um todo, e não apenas um dia específico, um dia de 24 horas comum. Observe que o dia do Senhor, com relação à grande tribulação, está escrito nesse monte de referência que eu citei para vocês. Segundo ponto, com a expressão referente ao dia do Senhor em relação à grande tribulação, chama também de grande e terrível dia do Senhor. Em Malaquias capítulo 4, versículo 1, fala sobre esse dia do Senhor também. Ponto 3 fala, aquele dia é dia de indignação. Em Daniel, ou seja, Deuteronômio capítulo 4, versículo 30 e Sofonias capítulo 1, versículo 15. É também chamado de dia e tempo de angústia. Em Daniel 12 fala sobre isso, amados. Também é chamado de dia da angústia de Jacó. Quando fala de dia da angústia de Jacó, está se referindo aos descendentes de Jacó, as 12 tribos de Israel, os israelitas. Por que angústia? Porque eles nunca passaram uma angústia igual vão passar na grande tribulação. Por isso que a Bíblia descreve como o dia, o tempo da angústia que Daniel descreve para Israel, a qual vão ser massacrados, só não vão ser exterminados porque Deus não vai permitir, porque eles são povo escolhido de Deus. É também chamado de dores de parto. Esse dia do Senhor concernente à grande tribulação também é chamado de dia de parto, dia de indignação, dia de calamidade. Também é chamado de dia de uma obra estranha do Senhor.
como está escrito em Isaías capítulo 28, versículo de número 21. É também chamado de dilúvio do açoite. Esse dia do Senhor, em relação à grande tribulação, também é chamado dessa forma. Dia da vingança, como está escrito em Isaías capítulo 34, versículo 8. Também no mesmo livro de Isaías, no capítulo 61, e o versículo 2. No capítulo 63 e também no versículo de número 4, está escrito como o dia da vingança, com relação ao dia do Senhor, a grande tribulação. Dia de alvoroço, em Sofonias 1:15. Dia de escuridão e negrume. Joel, capítulo 2, versículo 2, descreve sobre esse dia como dia de escuridão e negrume. Também Amós, capítulo 2, versículo de número 18 e versículo 20. É também chamado de dia da ira do Senhor. Sofonias descreve isso. Também é chamado de dia o fogo do zelo do Senhor. Sofonias 1:18 descreve isso. E dia da destruição, assolação do Todo-Poderoso. Joel 1:15 fala dessa forma. Então, irmão, há várias expressões do Antigo Testamento que se refere à grande tribulação como o dia do Senhor. Então, há uma distinção muito grande do dia do Senhor com relação à grande tribulação, como o dia do Senhor, do versículo de número 1, versículo 10 do número 1, que a gente leu de Apocalipse. Não devemos confundir o dia do Senhor com isso, porque é dia distinto. Então aí está explicado. Você que tinha dúvida com relação a isso, é muito diferente desses dias do Senhor. Os dias do Senhor escatológico são todos referentes à grande tribulação. Definindo aqui também que não é dia literais de 24 horas, ou seja, como a interpretação pós-tribulacionista afirma. Não. O dia do Senhor, com relação à grande tribulação, se refere aos 7 anos de grande tribulação. Essas referências que citei aqui para os irmãos, tudo isso serve para comprovar que os termos dia do Senhor, grande tribulação, tempo de angústia, angústia de Jacó, se refere ao mesmo período de tempo e que não há diferentes fusos horários daquele período de tempo, como os intérpretes pós-tribulacionistas afirmam. Irmãos, então aqui fica a dica para que você não tenha mais dúvida concernente a isso. Amém? Fica com Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja convosco e a sua família. Amém? Que Deus abençoe mais e mais.